decisões são permanentes, emoções são temporárias. E aí, qual é a válvula para o cara perceber antes de fazer? Porque às vezes o cara se arrepende. Puta, fiz cacete, cagada. Tem 3 caminhos, ou 4 para quem acredita em Deus, para quem está começando a reconhecer a inteligência espiritual na sua vida. Primeiro caminho, convivência. Impossível você conviver com uma pessoa que tem controle emocional e não começar a absorver isso. Perfeito. Então, eu era um cara muito descontrolado emocionalmente, na minha vida toda. Só que nos últimos 10 anos eu comecei a conviver com gente que é mestre das emoções. Convivi com o Dr. Augusto Cury. Sim, você sempre fala dele. Maravilhoso. Um mestre nessa área. Comecei a conviver com muitas pessoas que eu fui só na modelagem, na convivência. Eu falei, eita, e o cara nunca fala alto. Caramba, esse cara aqui perturbou ele e ele manteve a postura. Então tem que manter a postura? Não é para revidar? Entendeu? A convivência te ensina muito. Segundo, a experiência. Você sabe muito bem, e por experiência, ou porque você passou a ouvir alguém passar, que se você botar sua mão num fio desencapado vai te dar um choque. Sim. Mas uma criancinha de 2 anos ainda não sabe disso. Por isso você fala, não coloca a mão, ele fica tentando colocar a mão na tomada. Sim. Então, o que nós temos que pensar? A experiência, que é passar por algo e aprender com ela, porque se você só passou e não aprendeu, não é experiência. Opa, peraí. Então fala de novo. Experiência é quando você passa por algo e aprende com aquilo, virou experiência. Se você não aprendeu, porque tem muita gente que fica 10 anos no mesmo problema, não aprende. Não é experiência, é só problema acumulado. Boa, esse é um bom conceito. Entendeu? Então, a experiência, ela começa a partir do momento em que você aprende. É por isso que a experiência que gera maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com as batalhas vencidas na vida. Tem gente de 50 anos de idade física que tem 20 anos de idade emocional. Porque nunca acumulou experiência, só acumulou problemas, só acumulou vivências, mas não experiências. Porque a experiência tem que vencer. Então, você pode aprender... Convivência, experiência? Convivência, experiência, leitura. Cara, a leitura é excepcional. É excepcional. Porque você aprende com a vida dos outros. Você aprende através da dor dos outros. Você leva a sua mente para um mundo que está sendo criado pelas palavras. A leitura, ela não tem explicação. Qualquer pessoa que quer vencer na vida precisa se dedicar na leitura. Eu defendo mais a leitura do que a formação escolar em si. Né? Porque eu vi muita gente que tem 5ª série só, cara, e venceu na vida. Mas ele nunca deixou de ler. Sim. Ele tem só 5ª série, nunca chegou nem no 2º grau. Conheço vários, estou falando de bilionários da Forbes, estou falando de gente que venceu mesmo na vida e que não tem educação formal, mas leitura eles tiveram que passar porque é um acurtamento de experiências, um acurtamento de vivência. Você consegue encurtamento seria a palavra certa, né? É um encurtamento de experiências trazendo resultado mais rápido. E eu diria como quarto, isso é para quem acredita, é você ter uma intimidade com Deus que Ele mesmo começa a te falar. Você sabe que você está fazendo não é certo. A gente chama, na linguagem dos crentes, a gente chama isso de Espírito Santo. O Espírito Santo ele te incomoda. A gente sempre fala isso. Você está aqui, eu estou começando a ficar com raiva de alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, calma. Como que diferencia? É uma voz interior. Como é que diferencia, Brunet? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? Tem várias formas. Primeira, e que é o maior filtro que existe, é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Por exemplo, o tempo todo a Bíblia está defendendo você proteger tua casa e tua família. Então, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa a tua casa, irmão. Tenta uma coisa nova ali. Aí você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, só isso já... Entendeu? Só isso aqui já é suficiente. Então, se você quer realmente escutar a voz de Deus... Vai lá no fundamento. É aqui, ó. Exatamente. Não escuta a religião, não escuta o líder espiritual. Primeiro é o fundamento. Primeiro é o fundamento. Depois você escuta quem você quiser. Tá bom. Se você não conhecer o fundamento que está escrito... Não muda. Nunca mudou. Nunca mudou em 2000 anos. Está dando certo há 2000 anos. Tá dando certo. Funciona. Se os outros falarem, você mede pelo que está escrito. Agora, se você não conhecer o que está escrito, qualquer um consegue te enganar pelo que fala. Em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas te enganam, porque você não conhece o que está escrito. Incrível. Tá? Então, primeiro é isso. Segundo, Deus sempre quando fala, confirma. Calma. Vamos lá.
Peraí, então... Para nunca ser coisa da sua cabeça... Exato, é isso aí que eu quero saber. Para nunca ser coisa da sua cabeça, toda vez que Deus fala, Ele confirma. Vamos dar um exemplo aqui da minha vida recente. Em 2020 eu morava nos Estados Unidos ainda. Morava em Orlando. Eu estava num momento de oração. E escutei uma voz na minha cabeça. Que eu entendi que era Deus. Porque você... É muito importante você saber que você só reconhece a voz que escuta todo dia. Você reconhece a voz da sua esposa na hora. Tem 10 pessoas falando. Se ela falar Joel, você sabe que é ela. Porque você escuta todo dia. Okay. Então, tem gente que nunca para orar. Nunca para escutar a voz de Deus. É que no problema, Deus não falou comigo. Não, Ele falou. Deus não para de falar. É você que não escuta. É você que nunca escuta. Porque você não reconhece a voz. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que existem muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Existe a voz do medo, a voz da angústia, a voz da ansiedade. Você está escutando milhares de vozes todo dia, cara. Você reconhece a voz que escuta mais. Só que quando você escuta a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da dúvida, a voz do não sei o quê, e a voz de Deus está ali no meio, você não consegue entender que é a voz de Deus. Então a voz que você escuta mais, você acaba reconhecendo. E eu estava nesse momento de oração e eu escutei, que a gente chama de a voz de Deus. Deus falou comigo. Volta para o Brasil. Só tem um problema nisso que ele falou. Eu estava vivendo a melhor época da minha vida até então. Tinha acabado de comprar e mobiliar a casa dos meus sonhos, que era uma coisa que eu e Janine estava lutando há muitos anos. Uhum. Meus filhos estavam numa escola excelente, os 4 felizes demais. Você imagina que eu buscava meus filhos 2h30 na escola, 3 horas a gente estava em um parque da Disney até a hora dos fogos, todo dia. Porque a gente morava ali, da minha casa pro Magic Kingdom eram 12 minutos. Do lado. Do lado. A gente saía, pegava na escola. Então, assim, era uma vida dos sonhos que a gente estava vivendo. E aí escuta a voz de Deus falando, arruma tudo e volta pro Brasil já. Beleza, escutei a voz de Deus, eu sabia que era. E aí tem outra coisa, por isso que é importante você conhecer a Bíblia. A Bíblia nunca vai deixar você tomar uma decisão em jogo desigual. E a Bíblia diz que quando os dois concordam, há poder na oração. Então eu sei que se Deus falou comigo, minha esposa tinha que concordar. O outro sinal é importante. Porque senão a gente está em discordância. Em discordância a oração não funciona. Está escrito também. Então eu cheguei para Janine e falei assim, Janine, eu escutei Deus e por mais estranho que pareça, Ele mandou a gente voltar para o Brasil. Ela falou assim, Thiago, é muito estranho mesmo. Porque a gente tá feliz demais aqui, tá tudo bem. Vamos voltar para o Brasil fazer o quê? Porra. Mas ela falou uma coisa, como a gente evoluiu espiritualmente juntos, isso é muito importante para o casal evoluir espiritualmente juntos, para os dois estarem no mesmo nível de consciência espiritual. Ela falou assim, se é de Deus, se realmente essa é a voz de Deus, amanhã nós vamos ter um sinal. E aí tudo bem. No outro dia, eu falei para ela assim, Janine, entra num site, vê se encontra a passagem aérea. Só que nessa época estava em lockdown nos Estados Unidos, estava tudo fechado. Era o auge da pandemia, assim, era o início, ninguém sabia o que era ainda direito. E ela entrou e falou assim, Thiago, não tem mais nenhum voo, não existe mais voo de Orlando para o Brasil. Tá tudo cancelado, o aeroporto tá fechado, não sai nada. Beleza. Eu falei assim, então como é que Deus mandou a gente ir embora se não tem voo? Ok. Beleza. Passa 1 hora eu recebo uma ligação de uma senhora que a gente conheceu 1 ano antes em Jerusalém, numa viagem nossa de Israel. Todo ano eu vou para Israel com um grupo. Essa senhora, no túmulo de Cristo, a gente se conheceu, ela me deu o telefone dela, eu dei o meu telefone para ela, a gente se trocou, uma senhora cristã de oração, aquelas senhorinhas de oração. Essa senhora me ligou, depois de 1 ano. E ela falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Orou. Do nada, sem saber nada que a gente estava passando, ou seja, não conhecia aquela senhora, a gente trocou o telefone uma vez em Jerusalém. Ela falou para mim assim, ó, e Deus está te pedindo para você arrumar as malas hoje e mudar de país. Você sabe em que país está, eu não sei, e sabe para onde tem que ir. Ele já te falou, mas é hoje. Aí a Janine estava no Viva Voz, a Janine me olhou e falou assim, caramba, é o sinal. Quando a gente desligou... É muito aleatório isso, totalmente. Né, quando cara? eu desligou, chegou um e-mail para mim da Azul. Last flight. Último voo de Orlando para Campinas. Ia sair naquele dia, um último voo. Para você ter uma ideia, a gente emitiu a família toda nos próximos 10 minutos. E foi, eu não lembro o preço, mas foi assim, preço de banana. Eles estavam, qualquer pessoa estava querendo embarcar era o último voo. Já tinha decretado um fechamento do aeroporto de Orlando. Por algum motivo deixaram sair o último voo da Azul, a gente pegou esse voo. E a gente veio para o Brasil com uma mala cada um.
aleatório, sem Totalmente saber... aleatório. Chegamos aqui, não tinha hotel para ir, tava em lockdown Brasil também, teve que ir pra casa de um amigo, ficar 4 dias dentro de um quartinho com 4 filhos. E aí eu ficava assim, Deus, o que tá acontecendo? Eu achei que minha vida estava resolvida, do nada eu tô com o meu mundo de cabeça para baixo. Cara, naquela semana minha vida começou a mudar tudo assim, para melhor. Comecei a entender o que realmente eu tinha que fazer. Começaram a abrir portas para mim que nunca... Foi a primeira vez que eu fui em rede nacional. Eu cheguei tipo numa terça, Eu lembro, pô. Fui numa terça nacional. Você foi nos programas de TV? Na quarta, eu recebi uma ligação pela primeira vez. Você quer entrar em rede nacional amanhã, 2 horas de entrevista? Fui num, comecei em outro, comecei em um monte. Eu lembro. Então começou uma série de coisas acontecendo na minha vida. Minhas redes sociais começaram a crescer e tudo. Ou seja, hoje eu entendo que Deus me deixou um tempo em Orlando descansando mentalmente. Foi lá que eu escrevi o livro Especialista em Pessoas, que é o nosso livro mais vendido até hoje. Porque eu estava descansado. E quando entrou a pandemia, eu trabalhei tanto, cara. Cheguei aqui, comecei o Café com Destino, que hoje ajuda muita gente, todo dia de manhã. Tudo eu comecei aqui quando eu voltei dos Estados Unidos. Brunecast. Comecei tudo aqui. E eu tava com muita força para trabalhar. Então eu gravava de manhã, tarde, noite, madrugada, fazia live. Sim. Porque eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e 8 meses morando nos Estados Unidos, descansado. Então Deus sabe o futuro, a gente não. Para reconhecer a voz dele, você precisa filtrar pela palavra, estar em concordância com a sua esposa, com o seu cônjuge e pedir um sinal. Sempre quando ele fala, para ter certeza que não é coisa da tua cabeça, ele te dá um sinal assim, que fala assim, pô, não é possível. Eu falei que ia falar comigo 24 horas e 24 horas, falou? Tem alguma coisa. Mas você não estranha, por exemplo, isso aqui não tem nada a ver, eu tô super feliz. Ele pediu pra eu fazer uma coisa... Sobrevivemos. Um quadrinho só caiu. Só, né? Ele me dá eu recebo um comando que é pra eu fazer uma coisa que, a primeiro instante, é oposta. Totalmente. Aí no outro dia acontece tudo isso e você confiou que aquele era sinal, mas não gera uma... Não é possível. Claro. Não é possível. Não, tá não. muito... Como assim? Vou pra onde? Mas é porque você foi obediente também. Exatamente. Eu tenho uma pequena vantagem, é que eu vivo nesse mundo desde que eu nasci. Então você é mais sensível, né? O que é muito estranho para as pessoas, eu já vi de tudo. Entendi. Então eu tenho muitas referências. Não, mas o fulano também foi assim, Deus falou com ele, ele foi e deu certo. E tem uma coisa seguinte, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Dá um passo no escuro. Fé é a certeza das coisas que você ainda não vê. Então, tipo assim, eu não vi o que eu vim fazer no Brasil, era totalmente escuro para mim, o que eu vou fazer lá e tudo, mas teve a confirmação, foi Deus, então ele sabe, ele conhece meu futuro. Eu lembro que eu pensei o seguinte, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, ele sabe até o dia que eu vou partir, então eu vou confiar em quem já viu o meu futuro. Entendi. E peguei e fiz, cara, foi a melhor decisão da história da minha vida. E até financeiramente, cara, eu nunca falei isso em público, porque o que acontece? Eu tive uma virada financeira muito importante nesse período, porque a gente financiou a casa dos nossos sonhos lá, que era muito acima do que a gente podia sonhar e ter, mas financiamos, conseguimos aprovar o financiamento, financiamos. O que aconteceu? Quando entrou a pandemia, eu voltei para o Brasil, tudo nos Estados Unidos quase que dobrou de valor. Mano, uma casa que estava financiada a R$1 estava valendo R$2,5. Uau. Para você ter uma ideia, quando a gente anunciou a casa, a gente vendeu em 1 a 2 horas que estava anunciada. Então, eu pude quitar o financiamento e ter 1,5 a mais do que eu nem sonhava, nem sabia que esse dinheiro existia para mim. E aí teve uma outra coisa. Quando eu comprei, o dólar estava 3 e pouco. Quando eu vendi, por causa da pandemia, subiu o dólar, estava 5 e pouco. Então, foi uma série de vantagens que aconteceu, de valores que eu não estava esperando. Sim. E aí tudo isso eu peguei, investi no meu propósito e as coisas começaram a acontecer de uma forma... Então Deus sabe de tudo, até a hora de colocar dinheiro no teu bolso, de multiplicar, você só tem que obedecer. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tudo que aconteceu de milagre exigiu obediência através da fé. As pessoas têm que obedecer, né? E hoje em dia está na moda falar de Deus, que as pessoas esquecem. Essa modinha vai acabar rapidinho, porque as pessoas esquecem que Deus não é bagunça, não. Deus é o que está escrito aqui, ó. Deus não é o que está na tua cabeça, não, pessoal. Você pode falar de Deus, você pode achar bonito, não tem problema nenhum, tá? Só que Deus não é o que você acha, Deus é o que está escrito. E da mesma forma que Ele é um Deus bondoso, da mesma forma que Ele é um Deus que abre portas, Ele tem padrões que você precisa seguir. E você não pode, por exemplo, a Bíblia diz que você não pode falar que é filho de Deus se você não perdoa teu inimigo.
E aí? Então você não pode falar, todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus, tem vários padrões para ser filho de Deus. Perdoar quem te feriu, orar por quem te persegue, ajudar as pessoas sentindo o que elas estão passando. A Bíblia diz, aqueles que escutam a voz do Espírito são filhos de Deus. Escutar a voz do Espírito, ou seja, no momento de decisão, saber que é Deus falando contigo. Então tem muitas exigências. Eu vejo hoje o pessoal falando todo mundo de Deus, está todo mundo apaixonado. Ah, que legal, Deus. Deus, ele não é a cereja de um bolo, não. Agora estou bem financeiramente, não sei o que, agora para dar aquela paz final, Deus. Deus não é esse toque final, não. Deus é tudo, ele é criador, ele é o que maneja todas as coisas. Se você não vê-lo dessa forma, eu te dou um conselho, melhor não se aproximar. Porque tem um versículo na Bíblia muito assustador que diz, porque você não é quente e nem frio, porque você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É Jesus falando. O que isso quer dizer? Porque você não é quente, ou seja, conhece a palavra e pratica. E nem frio, ou seja, não estou nem aí para a Bíblia. Porque você é morno, Deus é tão bonito, eu não vou fazer tudo que está escrito, não, porque não tem nada a ver, né, gente? Mas eu gosto. Porque você é morno, vai ser vomitado da boca. Então isso é o maior alerta que eu posso fazer. Deus fala contigo, Deus é misericordioso, Deus perdoa pecados, Deus traça teu futuro, Ele te ama de verdade, mas com Ele, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Então você tem que levar muito a sério quando for pensar em levar uma vida com Deus. Cara, é sempre muito bom falar contigo, tá louco.